Paz do Senhor para todos. Queremos deixar para a meditação de todos aqui em Lucas, no capítulo de número 18, versículo 1, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e nunca desvanecer. Falando em relação à parábola do juiz iníquo, do juiz injusto. E nesta parábola fala de uma viúva que tinha um adversário. Não sabemos o que esse adversário fazia contra esta viúva, mas sabemos que a palavra adversário, aquele que é contra, inimigo, aquele que se levanta ao contrário, que não quer ver o bem, que não aceita, às vezes, o pensamento, ideias, que sempre é contra, não quer ver o bem nem a prosperidade de ninguém, se levanta para ver a queda, a desgraça. Então essa viúva tem um adversário. E este juiz, ele tinha uma má qualidade. A Bíblia diz que ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Era um juiz que não adorava a Deus, que não respeitava a Deus, que não reverenciava a Deus e não respeitava homem algum. Aí a gente tira a ideia, que tipo de pessoa é essa, de juiz é esse, que não teme a Deus e que não respeita homem algum, né? Mas observamos que esta viúva, ela sempre ia lá para que o juiz resolvesse a sua causa. E diz a palavra do Senhor que por algum tempo, no versículo de número 4, ele não quis resolver a causa da viúva. Também não sabemos o tempo, né? Quanto tempo aquela viúva sempre ia lá, perseverando, pedindo, suplicando aquele juiz para resolver a sua causa. E a Bíblia diz que ele, por algum tempo, não quis dar atenção, não quis resolver, ficou em silêncio. Mas ela perseverou. E ele disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus e não respeito homem algum, eu vou resolver a causa desta viúva. No versículo de número 4 diz: por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para enfim não volte e me importune muito. Então ele resolveu: vou fazer justiça, eu vou resolver a causa desta viúva. Sendo que ele quis resolver a causa da viúva, para não ver mais a viúva lhe pedindo, indo à sua presença. E ele queria ficar livre da viúva. Ele não fez com amor, ele não fez por misericórdia, ele não fez, resolveu a causa da viúva porque teve compaixão dela, não. É porque ela perseverava e vinha só a ele pedindo para que ele resolvesse. E ele resolveu a causa da viúva. Aí Jesus disse no versículo de número 6, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Você viu o que o injusto juiz falou, o que ele fez?
Ele resolveu a causa da viúva, sendo mal, sendo injusto, sendo não temendo a Deus, não respeitando homem algum, tendo uma má qualidade, mas resolveu a causa da viúva para ficar livre dela. Jesus não queria comparar este juiz com Deus. Jesus quis mostrar que a viúva era uma pessoa que perseverava e que mostrar que o homem mau resolveu a causa dela. Aí Jesus ele quer mostrar algo superior ao juiz, que é o próprio Deus. Aí ele disse, quanto mais Deus, se esse juiz resolveu a causa da viúva, quanto mais Deus. No versículo de número 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? E Deus que é bondoso, e Deus que é misericordioso, e Deus que é supremo, não fará justiça para os seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, e muitas vezes com lágrimas, e muitas vezes sentindo a dor, a aflição. Quanto mais Deus, se o juiz mal resolveu, Deus, que é maior do que o juiz, que é grande, que é misericordioso, ele também resolverá a minha causa, a tua causa, a nossa causa, porque Deus, ele é fiel. E diz uma palavra profética através da palavra de Deus, que nós possamos receber neste momento. No versículo de número 8, tem uma parte que diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Isso é uma palavra profética. Digo-vos, Jesus dizendo, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quem vai fazer justiça? Deus. Porque você clama, porque você ora, porque você chora na presença do Senhor, às vezes buscando de dia, de tarde, à noite, de madrugada, né? E Deus, ele contempla o teu clamor, as tuas lágrimas, as tuas aflições, e ele é poderoso para resolver aquilo que eu e você não pode resolver. Então receba esta palavra de Deus para você. Digo-vos que depressa vos dará vitória. Mas sendo que nesta palavra, Jesus quer mostrar que nós devemos ser perseverantes, não devemos desistir de orar, desistir de pedir. Assim como aquela viúva pediu àquele juiz, mesmo sendo mau, mas pediu até que resolvesse a sua causa, nós devemos estar pedindo a Deus. Pedir e dar-se-vos-á, diz a palavra do Senhor. Que a igreja primitiva também perseverava na oração. Então o que Jesus quer que sejamos constantes, né? Na oração, onde você está, você pode falar com Deus. Quando a Bíblia diz, eis que pus uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Esta porta, no livro de Apocalipse, é a porta aonde você pode se comunicar com Deus, aonde você estiver. E Ele te escuta e é poderoso para responder a tua causa, né? Deus é fiel. Então observamos que Jesus quis mostrar nessa parábola que devemos ter fé e perseverança. Não desistir daquilo que queremos. Nós queremos algo de Deus, queremos vitória, queremos que Deus haja, queremos que Deus faça alguma coisa. E não podemos deixar a nossa fé se apagar. Devemos crer e acreditar. Nesta parábola, Jesus ele diz, porventura, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então veja que na parábola Jesus diz, fala da sua vinda. E quando ele voltar, será que vai achar um povo com fé, com a sua fé viva,
com a sua fé perseverante, com a sua fé eficaz, né? Em confiar em Deus, em confiar em que Ele vai resolver, que Ele vai fazer. Será que quando vier o Filho do Homem, Ele achará fé na terra? Ou achará pessoas sem fé, desanimada, sem ânimo para fazer a obra, sem ânimo para fazer a vontade de Deus, né? Não acreditando mais nas coisas de Deus, não acreditando mais no poder de Deus, na eficácia da palavra de Deus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, vai achar fé em você. Por isso que é necessário você ter fé, né? Fé, confiar, acreditar, esperar, porque quem tem fé em Deus alcança, né? Sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, mas com fé você pode dizer, como disse o apóstolo Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe, que Deus ajude a cada um e que você possa utilizar a sua fé. Você não sabe nem o tamanho da sua fé, né? Você não pode medir o tamanho da sua fé, mas Deus olha para você e vê a tua fé. Quando aqueles homens levaram aquele paralítico, 4 homens, para ser, né, curado, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus viu a fé dos cinco, né? Ele viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados são teus pecados, né? E alguns escribas, saduceus que estavam ali, disse: quem é esse? Quem pode perdoar pecado é Deus. Disse no seu coração. E Jesus: por que pensais mal no vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer perdoados são teus pecados, ou dizer a este paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda? Qual é o mais fácil? Para mim e você, nenhum dos dois é fácil. A gente não pode tirar pecado de ninguém, e de nós mesmos não podemos fazer ninguém levantar. Nenhum dos dois é fácil. Por isso que eles ficaram calados. Mas Jesus disse: para que saibais que o homem tem autoridade para perdoar pecado. Aí disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele levantou, tomou a cama e andou, e o nome de Deus foi glorificado. Mas Jesus viu a fé deles. Então você muitas vezes não vê a sua fé. A nossa fé muitas vezes é despertada na situação em que nós estamos passando por certas situações que nos leva a buscar a Deus, que nos leva a pedir, a clamar, e ela é manifestada nas situações difíceis, e a gente alcança a vitória. Mas não deixa a sua fé parada, né? Não deixa a sua fé paralítica. Utilize a sua fé, porque você tem fé naquele que tudo pode, e nenhum dos pensamentos deles ao teu favor pode ser impedido. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude a cada um.